Boa noite, estamos ao vivo, sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos falar de um tema que eu amo falar e que tem um testemunho aqui, pessoal, sobre essa palavra de hoje, sobre essa live. Você é filha amada, filho amado. Uau, sejam bem-vindos, vocês que estão entrando aqui, ó, me fala se o áudio tá bom e se a internet tá boa. Vamos falar sobre esse amor de Deus e entender esse lugar de filho, de filha. Será que de fato a gente consegue? Trouxe aqui alguns questionamentos, né? Quais são as características de quem é filho? Filho é o quê, gente? Herdeiro, certo? Filho tem pai, mãe, não é assim? Filho herda, né? Então, filho acessa, filho recebe. Olha que maravilha. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Só que a gente vai levar todas essas características agora para um acessar espiritual, né? Do nosso Pai do céu, do nosso Pai celestial, desse nosso Deus tremendo, né? Vamos falar sobre isso hoje? Vocês vão ver que nós vamos trazer aqui um olhar muito profundo sobre quem nós somos, sobre a nossa primeira verdadeira e real identidade, ou seja, somos filhas. Boa noite, mulherada, vamos entrando aqui, olha, me falem se o áudio tá bom, se a internet tá boa, compartilhem aqui, boa noite, Magá, Andréia, Lu, ai meu Deus, olha quanta coisa boa aqui, Jaque, menina Silvana, minha irmã Silvana, Lu, minha sobrinha, bora? Bora falar sobre identidade, bora falar sobre o quanto nós somos filhas amadas. E aí nós vamos ter que caminhar aqui sobre esse olhar, sobre essa vertente, entender qual é esse lugar de filha. Porque de fato muitas vezes eu não me sinto amada. Porque eu não consigo às vezes acessar esse amor ou até mesmo ser curada neste lugar de amor. Vocês já pararam para pensar, gente? Eu já. Por vezes eu não conseguia chamar Deus de pai. Eu tinha essa dificuldade porque eu não tinha uma referência do meu pai aqui na terra. Então eu tinha uma dificuldade do meu pai do céu. E você? Talvez viveu uma experiência parecida com a minha. Então é nesse lugar de hoje, de cura. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindas. É nesse lugar de cura que hoje eu quero trazer para vocês um olhar sobre isso, tá? E o Senhor vai falar no teu coração. E até o final nós vamos fazer uma oração também. Vamos lá, vamos começar. Olha aqui. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A minha Bíblia, essa é uma Bíblia pesada, uma Bíblia de estudo, mas eu vou erguer ela aqui para ficar melhor, tá? Vamos lá, ó. Gente, quem quiser pegar lápis, papel, pega aí uma caneta, tá? Observa, vamos lá. Gênesis 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos, observa, plural, tá? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, o homem e a mulher. Aí lá no finalzinho, depois no capítulo 2, aliás, finalzinho não, mas lá no capítulo 2, versículo 7, tá assim: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou um ser vivente. Bom, vamos parar aqui. Nós vamos falar o quê? Sobre como nós somos filhas amadas, né? Filhas, então esse lugar de filho. Então, se Deus, depois de ter criado todo o universo e tudo que existe, ele decidiu criar o homem, veja, o jardim, tá? O jardim era um lugar onde Deus passeava e usufruía de tudo aquilo que ele já tinha criado. Porque em Gênesis, se você ler, você vai escutar: Deus viu que era bom. Tudo bem até aqui? Então, tudo que Deus criou, ele mesmo via que era muito bom. Então, quando ele decidiu formar o homem, a sua imagem e semelhança, ele também, obviamente, viu que era muito bom. Quando Deus quando ele coloca o sopro da vida
Ele soprou nas narinas do homem. O sopro da vida significa que ele colocou uma porção dele em nós. Olha isso. Deus coloca uma porção dele em nós. Nós vamos falar aqui o quanto nós somos filhas amadas. Coloca aí pra mim o coraçãozinho. Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Tá entendendo até aqui? Fazendo sentido? Ele colocou a essência dele em nós. E aí? Então o homem pecou. Aí nós já sabemos, né? Até onde vai aqui, até o pecado. O que acontece? Todos os dias, gente, depois vocês podem procurar lá em Gênesis, tudo isso que eu tô falando aqui, tá? É porque a gente tem que aprofundar, senão a gente teria que fazer um estudo de Gênesis, mas não é o tema hoje. Mas eu preciso partir desse princípio, senão eu não tenho como falar de amor. Eu não tenho como falar de amor. O amor veio desde a criação. Deus te gerou, te formou antes da fundação do mundo. Ele te amou antes da fundação do mundo. Então eu não tenho como falar desse amor, sem falar de Gênesis, sem falar do início, tá? Vamos lá. Então, o Senhor, ao soprar, ele soprou nas narinas do homem e o homem tornou-se um ser vivente. A gente acabou de ler aqui em Gênesis. Você vai ler na sua Bíblia aí depois. Então, nós tínhamos e temos, obviamente, né? Mas então, o que acontece? É uma porção de Deus em nós, dele em nós. Porque somos o quê? Imagem e semelhança dele. Tudo bem até aqui, né? Então, Adão pecou. Todas as tardes, até mesmo antes do pecado, obviamente, o Senhor passeava no jardim. Porque tudo que ele criou era bom. E ali ele ia ter com Adão, com Eva. Eles eram amigos, né? Íntimos. Porque, de fato, Adão era um com o Senhor. Eva era um com seu esposo Adão. E era tudo em perfeita harmonia. Tudo bem até aqui? Era um corpo glorioso. Era uma outra característica diferente dessa nossa hoje, tá? E Adão tinha todos os acessos, né? Tinha essa liberdade de ter com o Senhor, de falar com o Senhor, de reinar sobre esse jardim, sobre esse reino. Era ele que governava. O Senhor entregou o governo para Adão. Tudo bem até aqui? Então, quando eles pecaram, Adão e Eva pecou, o Senhor, obviamente, todas as tardes ia conversar com Adão, ia visitá-lo naquele jardim, conversar com ele. E, obviamente, o Senhor, mais uma vez, chama, né, Adão. Tem essa parte aqui em Gênesis, eu só não peguei aqui o versículo, tá, gente? Mas se vocês lerem, está no capítulo 3, tá? Então vocês podem consultar aí depois na Bíblia de vocês. O que acontece? O Senhor vai ter com Adão novamente e ele pergunta, Adão, onde você está? E em outras versões, né, na versão original do hebraico, está escrito assim, Adão, onde você está que eu não te encontro em mim? Para você muda a ótica? Porque para mim mudou totalmente. Fez todo um sentido. Então imagina o anseio, o desejo do Senhor encontrar Adão nele, porque Adão, com o pecado, se afasta do Senhor. Nunca foi o Senhor se afastar de Adão, mas Adão se afastou do Senhor, se envergonhou porque estava nu. Não é mesmo? Gente, vocês podem ler aí depois, tá? Em Gênesis, aí vocês vão encontrar tudo isso. E na versão original, na tradução original, está assim, Adão, aonde está você que eu não te encontro em mim? Cadê você? Cadê você? Né? Então, imagina aquele anseio, aquela angústia do Senhor de buscar Adão nele. Porque Adão tinha pecado, Adão tinha se afastado da presença, da intimidade e da santidade. Uau! Simone, o que isso tem a ver com o tema de hoje, que você está falando sobre sermos filhas amadas? Aqui eu já quero começar a trazer luz para você desde esse início. Por que Adão pecou? Porque Eva estava há muito tempo já ouvindo a voz da serpente. Ouvindo sendo seduzida. Não foi só uma única vez que ela escutou por frequência a serpente falar com ela. Não foi assim, gente. Né? A gente tem que ler o livro de Gênesis entendendo aí as entrelinhas, né?
tá? É um livro cheio de contextos, né? Pra gente poder entender. Então não foi uma única vez que a serpente falou com Eva e a Eva foi lá e comeu do fruto proibido. Não foi assim. Então, de fato, por vezes a serpente foi lá, foi seduzindo, seduzindo, seduzindo. Eva, por sua vez, pecou e deu ao seu esposo, né? Ofereceu ao seu esposo também, foi seduzindo aí para que ele também pecou, tá? E em toda essa jornada, né, de pecado, de afastamento com a santidade, de afastamento com o Senhor, o que acontece? O Senhor nos envia Jesus, né? Ele se fez carne, se fez homem, ser humano e habitou entre nós. E por que isso aconteceu? Porque existe um princípio de governo. O governo foi dado a nós, ao homem. Então, o Senhor, com todo o seu senhorio, com toda a sua grandeza, com toda a sua majestade, com todo o seu reino, de fato, ele estabelece princípios e ele não é um Deus de quebrar princípios. Existe um princípio de governo que foi dado ao homem. O homem entregou esse princípio de governo a Satanás, né, ao demônio ali, na figura da serpente. Então Jesus enviou o seu filho para que, através do seu filho, tem todo um mistério, né? Jesus é o grande mistério, é o grande mistério de amor do Pai para conosco, né? Para que, através do seu filho, como homem, porque aqui neste reino quem governa de fato foi entregue o governo, né? Para nós, para os seres humanos. Então, através do governo da humanidade de Cristo, ele nos liga novamente e nos dá o acesso novamente ao Pai. Tudo por amor. Então eu não vou adentrar a história do sacrifício, a morte e ressurreição nesse grande mistério, porque eu quero ir caminhando com você, que é mulher, que está aqui nessa live, você que é homem, você que não entendeu talvez até hoje quem você é. O que acontece através do grande mistério de Cristo e através do grande mistério da cruz? Você recebe o Espírito Santo. É como se, lá em Gênesis, nós acabamos de ler, o Senhor sopra o sopro da vida nas narinas de Adão. Ele entrega uma porção da sua divindade a esse ser que ele acabou de criar, que se torna a imagem e semelhança dele. Quando Cristo vem, derrama até a sua última gota de sangue, e inclusive água. Ele de fato nos liga novamente com o Senhor. Ele nos dá novamente esse acesso. Porque aqui nessa terra o governo foi dado ao homem. E através do corpo e do sangue de Cristo, nós temos esse acesso novamente de estarmos com Deus, ligados através do quê? Do Espírito Santo. Porque Jesus, inclusive, fala isso aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Eu preciso ir, porque se eu não for, não vai se cumprir todo o propósito do Pai. O Espírito Santo não virá sobre vocês. Hoje, quem nós temos? O Espírito Santo, que é o sopro de vida em nós e que nos liga novamente com quem? Com o Pai. Ai, gente, ó, quero saber se vocês estão entendendo. Vai, me fala aqui. Me fala. Tá bugando aí a cabeça ou vocês estão entendendo? Presta atenção, agora nós vamos ir mais profundo ainda. Nós vamos ir mais profundo. Coloca aqui, vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Sim ou não? Nós vamos ir mais profundo. Eu quero te fazer algumas perguntas, tá? Vamos lá. O tema da nossa live hoje é: você é filha amada. Você é filha amada. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou pra pensar? Olha as minhas anotações aqui, gente. Eu saio escrevendo um monte de coisa. Você já parou pra pensar que os anjos não se reproduzem? Você sabia disso? Mas a mulher tem um útero. Ela gera vida. Ela gera vida. Você já parou para pensar que o Senhor não diz que os anjos no céu são imagem e semelhança dele, mas ele falou que você é.
imagem e semelhança dele, que eu sou imagem e semelhança dele. Você já tinha parado para pensar nisso? Ele não chama os anjos de filhos, mas ele te chama de filha amada, filho amado, eleito, escolhido. O seu nome está gravado nas palmas das mãos do Senhor. Ele diz isso na tua palavra. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que talvez até hoje você esteja escutando a voz da serpente que fala que você não é capaz, que fala que você não é boa o suficiente, que fala que aquele emprego não é para você, que fala que você não serve para nada, não presta para nada, que tudo que você faz dá errado? Você já parou para pensar que talvez você esteja escutando a voz da serpente que até hoje está dizendo que você não é uma boa mãe, que você não está sabendo educar os seus filhos, que você não tem direito de ter um bom relacionamento, um bom esposo, uma boa esposa, de construir uma família? Você já parou para pensar que até hoje você está escutando a voz da serpente? Você já parou para pensar que até hoje você está tentando deixar de quem você realmente é para se modelar as coisas daqui deste mundo? Você já parou para pensar que você não se sente amada porque talvez você esteja escutando a voz da serpente dizendo para você que você não é capaz, que você não é amada, que você só faz coisa errada, que tudo que você faz não dá certo, onde você põe a mão, que você é destrambelhada, você é desajeitada, você é desorganizada. Tudo isso você tem falado sobre si mesma. Ei, vou te dizer uma verdade. Em nome de Jesus, hoje, você não vai mais falar isso sobre você. Em nome de Jesus, hoje, você vai entender uma verdade sobre você. Porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Você vai entender que você é filha amada. E que você foi resgatada de um mundo que estava preso no pecado. A gente precisa entender, gente, que não existe uma guerra entre Deus e o demônio, tá? Porque, na verdade, toda guerra já foi vencida na cruz. Existe um posicionamento nosso de filha. Quem é filha é herdeira. Herdeira do que, Simone? Do reino. Tá? Existem riquezas. Existe uma vida abundante de prosperidade, de saúde, de vida, de riquezas. E eu não tô falando só de riqueza material. Isso também faz parte, tá? Porque, deixa eu falar uma coisa. Eu fui entendendo. Deus foi me dando assim, sabe, clareza de que a pobreza não é dele, a doença não é dele. Nada disso vem do Senhor. A falta de emprego não é dele. A falta de clareza de propósito, nada disso é do Senhor. Você tem sobre você um Espírito Santo, o sopro de vida que é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor diz que ele tinha que voltar para o Pai, mas que ele deixaria o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ia fazer através de nós tudo que nós víamos, tudo aquilo que os discípulos viu ele fazer, o Espírito Santo ia fazer muito mais. Gente, essa palavra há muitos anos me incomodava, porque eu falava, como? Se eu vivia com dificuldade financeira, como muitas vezes se na minha família tinha questões ali, muitas vezes de doença, né? Tinha questões, como? Aquilo me incomodava demais. Eu não entendia como aquilo era possível. Muitas vezes o desemprego, muitas vezes um monte de coisa que às vezes na minha cabeça era certa. E o Senhor veio quebrantando o meu coração, mostrando que a vontade dele, de Pai amoroso, é boa, perfeita e agradável. A vontade, eu vou repetir, a vontade dele, de Pai, que te ama, é boa, perfeita e agradável. Se tem alguma coisa na sua vida que não está boa, que não está perfeita e que não está agradável, não vem do Senhor. É promessa dele para você e para mim. A gente precisa entender, pegar a nossa Bíblia, pegar a palavra, entender que ela é um livro atemporal, que desde Gênesis a Apocalipse, nossa,
Apocalipse, né? Desde Gênesis a Apocalipse, esse livro aqui é um livro profético, é um livro atemporal, é um livro que nos traz vida, e vida em abundância, vida plena. Simone, significa que eu não vou ter mais problemas? Não, significa que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Significa que o Espírito Santo vai reger as nossas decisões, a nossa vida. O Espírito Santo vai direcionar para um propósito que é dele, porque nós somos filhas amadas. Só que muitas vezes a gente não se comporta como filha. A gente se comporta como escrava. Sabe como? Quando a gente tampa os nossos ouvidos para ouvir aquilo que ele tem para nos dizer. E a gente fica querendo se moldar às realidades desse mundo. Que tudo aqui nesse mundo é para distrair a gente para as coisas que de fato estão por vir, que são que é a realidade do reino. Você sabia, por exemplo, que Jesus nunca pregou o evangelho da salvação, porque ele é a salvação, e que todo aquele que crer e for batizado será salvo? Você acredita? É batizado? Acabou, a salvação já é sua. Só que ele veio pregar o evangelho do reino. E quem vai reinar com ele são os filhos. Então, amado, amada, você hoje, nessa noite, se posicione como filha, como filho de um pai que te ama e quer te entregar uma herança. Você é herdeira, você não é escrava. Escrava trabalha, escrava luta. Nossa, vamos acordar cedo para guerrear. Tá uma guerra, todo dia guerreando. Ei, não é sobre isso. É sobre um reino. É sobre um reino, é sobre um lugar que ele já preparou para você, que é seu. Que o seu nome tá lá. E que você, como filho, como filha, precisa se posicionar para acessar, assim na terra como no céu. O Senhor nos ensinou a orar sobre isso. E talvez você não tenha entendido nada até hoje. Tá vivendo de qualquer jeito, aceitando qualquer emprego, qualquer trabalho, não está cuidando dos seus filhos da forma como o Senhor tem te pedido, para que você oriente eles na fé, na palavra, no temor ao Senhor. Não é medo, é temor, na obediência. O temor é obediência. Acessando revelação espiritual no teu espírito. Às vezes o teu espírito ainda é criança, o teu espírito dorme. Ei, vivifique o teu espírito. Simone, como que eu vou fazer isso? Agora eu vou te entregar aqui três vias de acesso. E eu tenho certeza que você já sabe, mas que você não está fazendo direito, porque eu também não fazia direito. Eu não fazia direito. Se tem coisas para ajustar na sua vida, é porque você tem que fazer direito isso que eu vou te falar aqui, ó, essas 3 coisas que eu vou te falar. Primeiro, oração. Simone, mas eu já tô orando, pedindo, agradecendo, orando. Ó, acabou. Deixa eu te falar. É o Espírito que ora. A palavra nos diz, nós não sabemos como orar. É o Espírito que ora. Abba, Pai. O Espírito clama. O Espírito chama a Deus de Pai. Nem eu e nem você teríamos competência e nem capacidade de chamar a Deus de Pai. É no Espírito. É o Espírito que habita em mim, que habita em você, que acessa o Pai. Tá fazendo sentido? É no Espírito. Então você entra num lugar profundo espiritual. E é o Espírito que ora. Por que a gente ora e nada acontece? Porque é o Espírito que move. É o Espírito que age. E é o Espírito que faz. Simone, agora vamos lá. Então a oração. Simone, agora como acessar o Espírito? Jejum. Jejuar. Você sabe como jejuar? Ai, eu vou jejuar, parar de reclamar. Ai, eu vou jejuar de doce. Eu vou jejuar meu cafezinho. Eu vou jejuar. Ó. Não é sobre isso. Tá? O que é o jejum? Eu vou explicar rapidamente, porque senão eu teria que fazer uma live só para falar sobre o jejum. E pode ser que a gente faça isso ainda, tá? Mas eu vou explicar rapidamente. O jejum
É você se abster de refeições. É ficar com fome mesmo. Fome. Existe uma glândula no nosso cérebro chamada glândula pineal. Essa glândula libera uma substância só quando a gente nasce e quando a gente morre. Presta atenção, gente. Gente, se vocês entenderem isso aqui nessa live, grandes coisas vocês acessarão, grandes milagres acontecerão na vida de vocês. Presta atenção, porque eu descobri essa chave preciosa. Eu fazia jejum totalmente errado, totalmente diferente. Presta atenção nisso daqui que eu vou falar pra vocês. Presta atenção. O jejum, o que acontece com essa glândula chamada pineal? Essa glândula, ela é liberada uma substância só quando a gente nasce e quando a gente morre. Por que quando a gente nasce? Porque a gente de fato tá morrendo para aquela condição anterior, que é o útero da nossa mãe. Pela primeira vez a gente respira o ar, esse ar daqui, dessa terra. Porque até então a gente é gerado 9 meses no útero da nossa mãe e a gente acha que o mundo é aquilo ali. E a gente entende que não, que depois a gente recebe o ar, né? Tanto que os nossos pulmões se dilatam pela primeira vez para receber esse ar. Então existe aquela sensação de morte. A glândula pineal, plim, libera essa substância. Tem um nome, tá, gente? O nome científico é porque é um nome bem difícil de decorar, mas se vocês procurarem na internet vocês vão achar. Então a gente tem essa sensação de morte. E de fato a gente morreu para aquela vida do útero para nascer nessa vida aqui, de crescer, de se desenvolver e tudo mais. Se tornar, né, adultos, enfim. E depois, quando a gente morre mesmo, essa glândula de novo libera essa substância. Porque ainda é um momento de passagem onde a nossa alma se desvincula desse corpo. Olha isso. E o corpo volta para a terra, tá? E o nosso espírito para Deus e a nossa alma tem um lugar especial nas moradas celestiais, em nome de Jesus, que é o que eu quero. A Nova Jerusalém. Bom, então o que o jejum tem a ver com isso, Simone? O jejum, olha isso, gente, essa chave que vocês estão pegando aqui agora. Presta atenção, o jejum. Quando a gente fica sem comer, essa glândula dentro do nosso cérebro libera essa mesma substância. Por quê? A sensação que o nosso corpo está tendo é uma sensação de morte. Vocês concordam? Porque a gente está com fome. A gente está sem comer. Então a glândula começa a liberar essa substância. E essa substância de fato faz com que todo o nosso corpo material se torne mais sensível. Por que muitas vezes a gente escuta... muitas pregações eu ouvia, inclusive, falando para nós, né? Até na palavra tem essa explicação, que o jejum é o alimento do espírito. Porque quando a gente está de boca fechada, o nosso ouvido está o quê? Mais atento. Então, de fato, com todo esse movimento químico que o nosso corpo faz de sensação de morte, nós estamos muito mais alinhados a ouvir o quê? O que é espiritual. O jejum é o alimento do espírito. Nós ouvimos a voz de Deus tão claro, como essa luz que está clareando aqui agora, que está iluminando essa sala. E nós não temos dúvidas. Então o jejum, de fato, proporciona curas, não só para o corpo, mas para a alma. Por quê? Porque nós ouvimos a voz do Senhor. Então nós falamos sobre a oração. Quem ora? O Espírito ora em nós. O Espírito chama Deus de Pai. É Ele que se posiciona e traz para nós toda a revelação. Toda a revelação acontece com o quê? Através do Espírito de Deus que habita em nós, que acessa o Espírito de Deus, que acessa o reino, né? O mundo espiritual. O jejum nos faz termos um movimento físico. Por que o Senhor fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Por causa disso. Porque através do nosso corpo nós conseguimos acessar o Senhor. E vocês já entenderam o poder do jejum. Então para com essa história de vou ficar sem comer meu chocolate, vou ficar sem tomar meu café, vou ficar sem tomar minha cervejinha. Não é sobre isso. Não é sobre isso. O jejum é sobre se abster de alimento. Então geralmente eu tenho feito da meia-noite ao meio-dia.
Oro no início do jejum e oro ao final do jejum. Pra quê? Pedindo um monte de coisa pra Deus? Não. Dizendo, Senhor, eis-me aqui. Fala. Fala o meu coração, eu quero te ouvir. É sobre isso. É sobre escuta. Para de ficar pedindo. É sobre escutar a vontade dele sobre você, sobre a sua vida. É sobre ser filha. É sobre ser obediente. É sobre obedecer. Depois, palavra. E aí vem a palavra. Na palavra que é viva, que é eficaz, que é atemporal, a gente precisa entender que de Gênesis a Apocalipse o Senhor tem uma única mensagem para nos mandar. Mensagem de amor, de propósito. A mensagem do reino. É uma única mensagem. Para de ficar dividindo a Bíblia simplesmente entre Antigo e Novo Testamento, não sei o que lá. Não é sobre isso. É uma única mensagem. É um livro único de amor, de mensagem, de promessas. E que se ele prometeu, ele vai cumprir. O Senhor honra. É um pai que honra os seus filhos. Vocês entendem? Então, gente, a palavra, o que eu me ensino os meus filhos aqui em casa? O que a gente aprendeu sobre isso aqui de uma forma muito simples? Que toda vez que a gente lê passagens da Bíblia, que a gente aprende sobre os personagens, sobre aquele contexto, a gente tira promessas, ordem e ensinamentos. Promessas, vai se cumprir. Ordem, faça. E o ensinamento é um caminho, é um passo a passo. Prático. Passo a passo prático. Se a gente fizer, vai dar certo. Mas a gente faz? Não. Aí o que a gente... Aí, Simone, o tema da nossa live. Você é filha amada. Pois é. Eu entendo que eu sou uma filha amada, mas muitas vezes estou desobedecendo. Não estou fazendo o que tem que ser feito. Estou indo por um outro caminho daquele que o Senhor me falou para ir. E muitas vezes ainda não estou nem escutando a voz dele falar o que é para eu fazer. Eu escuto porque ele não está falando ou porque eu não estou escutando? Percebe, gente? Então eu quero ir encerrando aqui a nossa live. Eu acho que eu trouxe muitas chaves aqui para você, não sei nem qual é o horário, só sei que eu fui falando aqui. Pedi muito ao Senhor que pudesse trazer grandes revelações ao seu coração no dia de hoje, nessa noite, assim como ele tem colocado para o meu coração, tá? Bom, então eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês. Que nós possamos, ao jejuar, ao orar e ao aprender sobre a tua palavra, sobre os seus ensinamentos, sobre as suas promessas, que nós possamos acessar o nosso destino. Já pararam para pensar? Que nós possamos acessar como filhas uma herança. Que nós possamos acessar como filhas a coroa da vitória que Ele tem para nós. Sabe o que eu falo pro Senhor hoje? Senhor, eu só não quero mais te atrapalhar. Eu falo, não quero mais atrapalhar, Senhor. Ó, tô aqui, ó, me rendo. Eu só não quero mais atrapalhar o Senhor. É o que eu tenho falado para Ele ultimamente. Pai, só não quero te atrapalhar, paizinho. Sabe os meus problemas? Eu apresento pro Pai. Sabe as minhas angústias? Eu apresento pro Pai. Eu entrego. Se eu falar para vocês hoje que eu não tenho mais ansiedade com nada, que não tenho expectativa com quase nada nessa vida, é verdade. Pode parecer arrogante, né? Dizer isso no mundo tão ansioso, tão cheio de estresse, tão cheio de preocupação. Mas eu falei para vocês que as nossas lives de hoje em diante seriam lives que nós iríamos trabalhar para além da inteligência emocional. Sabe o que Paulo viu? Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele não andou com Cristo, ele não conheceu o Senhor face a face, mas ele viu algo que transformou totalmente a vida dele e ele se tornou um grande apóstolo, porque ele acessou a graça. Sabe o que Moisés viu naquela sarça? O Senhor. Sabe o que Pedro, Tiago e João, até anotei aqui para não esquecer, viu quando o Senhor levou eles para um monte e se transfigurou na presença deles? Ele viu os olhos de um Deus apaixonado.
Eles olharam os olhos de um Deus que ama, que transborda de amor e que tem para nossa vida, para sua vida, para minha vida, grandes, grandes, grandes prodígios, grandes milagres, grandes riquezas, coisas grandes que nenhum ser humano foi capaz de imaginar. Isso também está escrito na palavra, que nenhuma mente humana, nem os olhos ouviram, nenhuma mente humana foi capaz de conceber aquilo que o Senhor tem para aqueles que o amam. E você tem amado o Pai? Você tem acessado esse amor? Que hoje, nessa noite, em nome de Jesus, pelo sangue da cruz, você acesse esse amor do Pai. Você transborde nesse amor de filha amada, de filho amado. Porque Deus é um Deus apaixonado. E Ele te ama tanto, tanto, que se fosse necessário, Ele morreria na cruz, tudo de novo. Pelo seu resgate. Por amor. Mas não é necessário, porque tudo já foi vencido. Tudo já foi vencido. E hoje nós só precisamos acessar. E eu quero já orar com você, pra gente encerrar essa live. E eu tenho certeza que você entendeu. Principalmente você que é mãe, você que é esposa, você que é mulher. Você é um canal de gerar vida dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, para a sociedade. Você é um portal que gera vida. Você traz luz, você tem essa capacidade dentro de você, porque Deus te deu essa capacidade. Através do Espírito Santo em você, você gera essa vida, você gera luz, você transforma tudo ao seu redor. O Senhor te muniu desses dons, Ele te deu essa graça, é uma graça sua, mulher, é sua, é dom de Deus em você. E que através dessa graça, desse dom, você possa de fato, hoje, transbordar de amor. A gente só dá aquilo que a gente tem dentro de nós. Que hoje o Senhor possa te preencher, te transbordar desse amor para que você possa amar os seus filhos, amar a sua casa, amar a sua condição de ser mulher. O Espírito Santo me trouxe aqui agora uma verdade de muitas mulheres que desejou ser homens por achar que a vida do homem era mais fácil. Ei! Você não entendeu nada. Você gera a vida. O Senhor colocou essa graça em você, mulher. Ele te capacitou. Ele te deu essa honra. Isso é uma honra do Senhor sobre você. Ele te gerou assim, mulher. Porque assim é a boa, a perfeita e a agradável vontade dele sobre a sua vida. Toma posse da sua essência hoje, de ser mulher. E se você que é mãe, que hoje o Senhor possa te dar uma condição redobrada desse amor, para que você transborde de amor sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa noite, para a gente encerrar. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor. Obrigada por toda a revelação, que através do Teu Espírito Santo em nós, do Teu Espírito Santo no nosso meio, pôde nos trazer a graça de acessar mais uma vez uma porção do Teu amor, de entender nessa noite o quanto nós somos amadas, de entender nessa noite, Pai, o quanto assim sermos mulheres é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para conosco. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos cure em nossas feridas nessa noite. Muitas mulheres feridas, machucadas, muitas mulheres perdidas, sem saber mais o que fazer, onde buscar, que elas possam entender que só em Ti elas encontram abrigo, consolo, esperança, e só em Ti elas encontram todas as respostas para todas as dúvidas, angústias, medos, receios. Pai, que em nome de Jesus hoje, nessa noite, nós possamos sair dessa live e dormir, sabe, podendo de fato
ter entendido na intimidade do nosso coração quem nós somos e restabelecer em nome de Jesus uma nova identidade de filhas amadas, herdeiras, de entender que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. E eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus por todo amor, todo acessar desse amor nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo, mulheres. A nossa próxima live tem dia e hora marcada em nome de Jesus. E assim, se Ele quiser, se for da vontade dEle, na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, a nossa próxima live. Quem chegou agora, assiste desde o começo. Um grande abraço no seu coração. Se fez sentido para você, compartilha. Quem sabe outras mulheres estejam precisando receber essa porção redobrada do amor do Pai nessa noite. Um beijo, fiquem com Deus!